Olá pessoal, esta é uma videoaula do curso de Licenciatura em Computação, modalidade à distância, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Disciplina: Sistemas Operacionais e Distribuídos. E o tema desta videoaula é Gerência do Processador. Com o surgimento dos sistemas multiprogramáveis, em que múltiplos processos poderiam permanecer na memória principal, compartilhando o uso da CPU, a gerência do processador tornou-se uma das atividades mais importantes do sistema operacional. A partir do momento em que diversos processos podem estar no estado de pronto, devem ser estabelecidos critérios para determinar qual processo está escolhido para fazer uso do processador. Os critérios utilizados para essa seleção compõem a chamada política de escalonamento, que é a base da gerência do processador e da multiprogramação em um sistema operacional. Escalonamento, vocês devem se lembrar, é quando um processo passa do estado de pronto para o estado de execução, né? E muitas vezes você tem uma fila de processos e todos eles estão em estado de pronto. Então qualquer um deles poderia ter acesso ao sistema operacional, já está pronto para isso. Desculpa, ter acesso ao processador, né? Eles já estão prontos para usarem o processador. Porém, há uma certa seleção, né? Critérios que vai definir qual desses processos que vai ser o próximo a utilizar o processador. Esses critérios são chamados de política de escalonamento. A política de escalonamento de um sistema operacional possui diversas funções básicas, como manter o processador ocupado a maior parte do tempo, balancear o uso da CPU entre processos, privilegiar a execução de aplicações críticas, maximizar o throughput do sistema e oferecer tempos de resposta razoáveis para usuários interativos. Então essas são algumas funções das políticas de escalonamento, tá? Ela busca resolver o máximo dessas funções aqui para escolher qual é o próximo processo aí para o processador. Então temos aqui um pequeno gráfico que mostra os três estados de um processo, né? Estado de espera, de pronto e de execução. O estado de pronto para o estado de execução é chamado de escalonamento. E aqui você tem uma fila, né? Tem vários processos que estão em estado de pronto, querendo utilizar o processador. Então, por escalonamento são esses critérios que vai escolher qual desses processos aqui que vai mudar de estado para em execução, no caso. A rotina do sistema operacional que tem como principal função implementar os critérios da política de escalonamento é denominada escalonador. Em um sistema multiprogramável, o escalonador é fundamental, pois todo o escalonamento do processador é dependente dessa rotina. Outra rotina importante na gerência do processador é conhecida como dispatcher, responsável pela troca de contexto dos processos. Após o escalonador determinar qual processo deve fazer uso do processador, o período de tempo gasto na substituição de um processo de execução é denominado latência de dispatcher. Então, o escalonador é uma rotina que tem como função implementar essas políticas, né, de escalonamento nos processos. E o dispatcher ele troca o contexto dos processos depois que o escalonador determina qual processo deve utilizar o processador. Critérios de escalonamento. As características de cada sistema operacional determinam quais são os principais aspectos para a implementação de uma política de escalonamento adequada. Por exemplo, sistemas de tempo compartilhado exigem que o escalonamento trate todos os processos de forma igual, evitando assim a ocorrência de starvation, ou seja, que um processo fique indefinidamente esperando pela utilização do processador. Já em sistemas de tempo real, o escalonamento deve priorizar a execução de processos críticos em detrimento da execução de outros processos. Então, dependendo de cada sistema operacional, pode variar os critérios de escalonamento, quais serão mais importantes para o bom funcionamento de um sistema operacional, quais não são tão importantes, varia de sistema para sistema. Principais critérios que devem ser considerados em uma política de escalonamento. Agora a gente vai detalhar alguns critérios, tá, que são bastante utilizados na maioria dos sistemas operacionais e o que cada um deles prioriza. Utilização do processador. Na maioria dos sistemas, é desejável que o processador permaneça ocupado a maior parte do seu tempo. Então esse aqui busca que o processador fique ocupado o maior tempo possível, né? Não tenha nenhum tipo de desperdício de tempo aí, principalmente como nós vimos nas primeiras videoaulas, a
as situações de operação de entrada e saída, né, onde o processador ficava ocioso, né, esperando a operação terminar, e nos sistemas multiprogramáveis isso mudou. Throughput. Throughput representa o número de processos executados em determinado intervalo de tempo. Quanto maior o throughput, maior o número de tarefas executadas em função do tempo. A maximização do throughput é desejada na maioria dos sistemas. Então, quanto maior o número de processos executados em determinado intervalo de tempo, né, melhor. Tempo de processador e tempo de CPU. É o tempo que um processo leva no estado de execução durante seu processamento. As políticas de escalonamento não influenciam o tempo de processador de um processo, sendo este tempo função apenas do código da aplicação e da entrada de dados. Então esse tempo é o tempo que o processo passa com o processador, né, durante o processamento. Tempo de espera. Tempo de espera é o tempo total em que o processo permanece na fila de pronto durante seu processamento, aguardando para ser executado. A redução do tempo de espera dos processos é desejada pela maioria das políticas de escalonamento. Isso aqui é o tempo que o processo fica aguardando, né, na fila de pronto para ser executado. Isso aqui também é muito visado, tá, pela maioria dos sistemas operacionais. Porque quanto menos tempo ele ficar esperando, ocioso ali, esperando para ser processado, né, o processo, melhor. Tempo de turnaround. Tempo de turnaround é o tempo que um processo leva desde a sua criação até seu término, levando em consideração todo o tempo gasto na espera para alocação de memória, espera na fila de pronto, processamento na CPU e no estado de bloqueado, como nas operações de entrada e saída. As políticas de escalonamento buscam minimizar o tempo de turnaround, ou seja, é o tempo de vida do processo desde sua inicialização, tá? Enquanto ele aloca informação na memória, desde o tempo que ele fica na fila de pronto, na fila de bloqueado, enfim, toda a vida útil do processo. Tempo de resposta. Tempo de resposta é o tempo decorrido entre uma requisição ao sistema ou à aplicação e o instante em que a resposta é exibida. Em sistemas interativos, pode-se entender tempo de resposta como o tempo decorrido entre a última tecla digitada pelo usuário e o início da exibição do resultado no monitor. Em geral, o tempo de resposta não é limitado pela capacidade de processamento do sistema computacional, mas pela velocidade dos dispositivos de entrada e saída. Falaremos agora das várias possibilidades de escalonamento. As políticas de escalonamento podem ser classificadas segundo a possibilidade do sistema operacional interromper um processo em execução e substituí-lo por outro, ou não. Isso é chamado preempção, quando o sistema operacional interrompe um processo e inicia um novo processo. Então aqui, escalonamento não preemptivo e preemptivo. O escalonamento não preemptivo é aquele em que nenhum evento externo pode ocasionar a perda do uso do processador por um processo que está em execução. Assim, o processo somente sai do estado de execução caso termine seu processamento ou execute instruções do próprio código que ocasione uma mudança para o estado de espera. Então, gente, o escalonamento não preemptivo ele não é interrompido por nenhum tipo de ação externa, tá? O sistema operacional não para um processo para iniciar outro processo. Já o escalonamento preemptivo é caracterizado pela possibilidade do sistema operacional interromper um processo de execução e passá-lo para o estado de pronto, com o objetivo de alocar outro processo na CPU. Agora nós vamos dar uma passada rápida pelas várias implementações de escalonamento existentes para a gerência do processador. É importante lembrar aqui que eu vou dar só uma passada rápida sobre o que faz cada um dos escalonamentos, tá? Recomendo que você leia o capítulo completo da apostila. Lá você vai encontrar muito mais detalhes sobre as implementações, algumas deficiências de cada uma, algumas vantagens, né, desvantagens, enfim. Escalonamento First In, First Out, ou FIFO. Nesse escalonamento, o processo que chegar primeiro ao estado de pronto é selecionado para execução. Então, basicamente, ele vai montar uma fila de espera, tá? E o primeiro que chegou na fila vai ser o primeiro a ser atendido. No caso, todos os processos estiverem em estado de pronto, né? Prontos para serem executados. Então, o processo terminou de ser executado, ele vai consultar a lista de quem está pronto e o primeiro que chegou vai ser atendido, em seguida o segundo que chegou, o terceiro e assim sucessivamente.
Escalonamento Shortest Job First. Nesse escalonamento, o algoritmo de escalonamento seleciona o processo que tiver o menor tempo de processador ainda por executar. Dessa forma, o processo em estado de pronto que necessitar de menos tempo de CPU para terminar seu processamento é selecionado para execução. Bom, diferente do anterior, esse aqui ele vai ordenar a lista, vai ordenar a fila de espera pelos processos que tiverem o menor tempo de processamento ainda restante. Então, o processo que gastar menos tempo da CPU, ele vai ser o primeiro a ser escalonado, passado para a próxima fase, né, para o estado em execução. Escalonamento cooperativo. No escalonamento cooperativo, um processo de execução pode voluntariamente liberar o processador retornando à fila de pronto, possibilitando que um novo processo seja escalonado e permitindo com isso melhor distribuição no uso do processador. Nessa implementação aqui, o próprio processo ele cede a vez para quem estiver na fila. Então, de tempos em tempos, ele verifica se tem uma fila de espera. Se tiver, ele vai dar passagem. Tá? Tem uma série de problemas, claro. Se o processo demorar demais a dar passagem a outro processo, ou se ele simplesmente não liberar para outro, você vai ter aí uma série de problemas. Escalonamento circular. O escalonamento circular é um escalonamento do tipo preemptivo, projetado especialmente para sistemas de tempo compartilhado. Esse algoritmo é bastante semelhante ao First In, First Out. Porém, quando um processo passa para o estado de execução, existe um tempo limite para o uso contínuo do processador denominado fatia de tempo, ou quantum. Então, nesse caso aqui, você tem um processo sendo em estado de execução, né, rodando lá no processador, e tem uma certa fila de processos que também querem utilizar o processador. Existe um tempo limite para esse processador que está em execução ficar utilizando o processador. Digamos que ele tem ali X milissegundos para utilizar o processador. Então, se nesse tempo, nesses X milissegundos, ele não tiver terminado, ele é interrompido, tá? E esse processo que estava em execução fica em estado de pronto e vai para o fim da fila. Então, o próximo da fila, que chegou, né, porque é first in, first out, vai ser processado pelo processador. E da mesma forma, ele vai ter um tempo limite para ser finalizado. Caso não seja finalizado, ele também vai para o fim da fila. E caso algum desses processos termine sua execução dentro do prazo limite, ele também vai ser finalizado, né? E o próximo processo da fila vai direto ao processador, né? Isso em formato circular. Por isso que se chama escalonamento circular. E o critério, no caso, seria o tempo. Escalonamento por prioridades. O escalonamento por prioridades é um escalonamento do tipo preemptivo, realizado com base em um valor associado a cada processo denominado prioridade de execução. O processo com maior prioridade no estado de pronto é sempre escolhido para execução e processos com valores iguais são escalonados seguindo o critério de FIFO. Nesse escalonamento, o conceito de fatia de tempo não existe. Consequentemente, um processo em execução não pode sofrer preempção por tempo. Ou seja, cada processo na lista de espera ele tem uma certa prioridade, certo? E o processo que está em execução também. Então você tem lá um processo com prioridade 2, vamos supor, e tem vários processos com outras prioridades aqui, 3, 4, 2. Se aparecer um processo na fila de espera com uma prioridade maior do que está em execução, no caso prioridade 1, o processo que está em execução, ele vai pausar, né? Ele vai parar, salvar seu status e vai voltar para a fila de espera. Então, o processo com prioridade maior vai alcançar o processador e vai ser processado. Caso hajam processos na fila de espera aqui com a mesma prioridade, eles vão seguir a ordem de chegada, no caso, o FIFO, a implementação FIFO. Escalonamento circular com prioridades. O escalonamento circular com prioridades implementa o conceito de fatia de tempo e de prioridade de execução, associada a cada processo. Nesse tipo de escalonamento, um processo permanece no estado de execução até que termine seu processamento e, voluntariamente, passe o estado de espera
ou sofra uma preempção por tempo ou prioridade. Então, nessa situação aqui, o processo que está sendo processado pelo processador, no caso, ele pode ou ceder lugar para outro processo, né, ou pode ser finalizado, mas ele também deve obedecer uma regra de tempo, tá? O time slice, igualzinho o escalonamento circular. Se em determinado tempo ele não terminar de executar, ele vai fazer o quê? Ele vai pausar da mesma forma, vai ser interrompido e vai lá para o fim da fila, né? Mas também, além do tempo, ele tem a questão de prioridade. Ele tem um número de prioridade. Se em algum momento um outro processo entrar na fila de espera de prontos, né, e tiver uma prioridade maior do que esse processo que está sendo executado no momento, ele também vai ser interrompido e sair. Então existem dois critérios aqui: o critério de tempo, né, se ele estourar o tempo ele sai, e o critério de prioridade. Se chegar alguém com maior prioridade, ele também sai. Escalonamento por múltiplas filas. No escalonamento por múltiplas filas, existem diversas filas de processos no estado de pronto, cada qual com sua prioridade específica. Os processos são associados às filas em função de características próprias, como importância para a aplicação, tipo de processamento ou área de memória necessária. Então, nesse caso, existem várias filas de espera, não vai ser somente uma. Por exemplo, no escalonamento circular tem apenas uma fila, né, onde ele vai ser, o critério vai ser o FIFO. Na lista de prioridades, desculpa, no escalonamento por prioridades também vai ser só uma fila por prioridades. Nesse caso aqui, você pode ter várias filas, onde em cada uma das filas você utilizar implementações diferentes. Então você pode ter uma fila utilizando o método FIFO, outra fila utilizando o método de prioridades, outra fila utilizando o método de mais rápido. Então você pode ter, de acordo com a sua aplicação, né, com as características da sua aplicação, dos seus processos, no caso, você pode ter mecanismos diferentes de critérios para decidir quem vai ser o próximo a ter atenção do processador. Política de escalonamento em sistema de tempo compartilhado. Em geral, sistemas de tempo compartilhado caracterizam-se pelo processamento interativo, em que usuários interagem com as aplicações exigindo tempos de respostas baixos. A escolha de uma política de escalonamento para atingir esse propósito deve levar em consideração o compartilhamento dos recursos de forma equitativa, para possibilitar o uso balanceado da CPU entre processos. Então, gente, em aplicações de processamento interativo, ou seja, que o usuário vai interagir com a aplicação, você repara que a resposta não precisa ser tão rápida, né? Porque justamente depende do usuário te enviar uma informação, digitar um texto ali. Então isso pode demorar um certo tempo. Então acaba não se tornando uma grande prioridade esse processo, né, de leitura de informação do usuário. Então ele vai tentar criar uma política de balanceamento entre todos os recursos aqui que tente não desperdiçar a CPU enquanto ele estiver nessas operações de entrada e saída. O refinamento do balanceamento e o uso do processador pode ser obtido implementando o escalonamento circular com prioridades dinâmicas. Com isso, é possível ao administrador do sistema alterar a prioridade de um processo em função do uso excessivo ou reduzido do uso do processador. Ou seja, o ideal para essa situação é o escalonamento circular com prioridade dinâmica. Bom, nós já vimos o que é o escalonamento circular com propriedades, né? A diferença é que ele vai aplicar uma propriedade dinâmica aqui, que vai permitir que o processo altere a sua prioridade de acordo com a sua utilização. Então ele vai ver ali, se um processo ele está sendo utilizado bastante, ele começa a ganhar prioridade, senão ele vai diminuir sua prioridade conforme os outros, né? E por último, política de escalonamento em sistemas de tempo real. Diferentemente dos sistemas de tempo compartilhado, em que a aplicação não é prejudicada pela variação no tempo de resposta, algumas aplicações específicas exigem respostas imediatas para a execução de determinadas tarefas. Nesse caso, a aplicação deve ser executada em sistemas operacionais de tempo real, em que é garantida a execução de processos dentro de limites rígidos de tempo, sem o risco de a aplicação ficar comprometida. Aplicações de controle de processo, como sistemas de controle de produção de bens industriais e controle de tráfego aéreo, são exemplos de aplicação de tempo real. O escalonamento em sistemas de tempo real
deve levar em consideração a importância relativa de cada tarefa na aplicação. Em função disso, o escalonamento por prioridades é o mais adequado, já que para cada processo uma prioridade é associada em função da importância do processo dentro da aplicação. Então, em uma aplicação que você precisa que determinadas ações sejam executadas no menor tempo possível, sabe, no mais próximo do tempo real possível, você deve utilizar um sistema de escalonamento por prioridades. Por exemplo, um sistema de tráfego aéreo. Imagina um sistema de tráfego aéreo onde você tem uma série de informações. Por exemplo, previsão do tempo, você tem o tempo atual, você tem direção do vento, você tem e posicionamento dos aviões. Você repara, e quais pistas estão livres, né? Quais voos vão ser levantados em determinado tempo, nos próximos minutos. Então você repara que nessa situação aqui, se está vindo um avião, certo? E você tem que controlar a posição desse avião. Isso não pode demorar. Você não pode dar prioridade para um processo que vai verificar a previsão do tempo, vai verificar a direção do vento. A prioridade tem que ser os aviões, o posicionamento dos aviões. Então você vai fazer o quê? Criar prioridades para esses processos, que demonstra as posições dos aviões, para que não tenha nenhum problema de choque entre eles, né? Nem no ar, nem em pista. Quando um estiver aterrissando, o outro está decolando, esse tipo de coisa. Então, nessa situação aí, você precisa de uma política de escalonamento em sistemas de tempo real, certo? Bom, finalizamos mais um capítulo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí os temas abordados. E mais uma vez eu reitero, esse capítulo, assim como o anterior, ele necessita muito que você leia também a apostila, certo? Eu dei uma passada por alto em todos os escalonamentos aqui citados, mas como eu disse na própria videoaula aqui, muitos desses escalonamentos têm muito mais características das que eu falei aqui, tá? Na apostila você vai encontrar vantagens, desvantagens, quais são mais utilizados, quais não são tão utilizados, em que situações determinados escalonamentos são mais úteis ou nem tanto. Bom, então, por enquanto é isso. Até a próxima e, como sempre, bons estudos.